Oi, amados! Bem-vindo ao Papo Íntimo. Eu sou Luciana Constantino, psicóloga e sexóloga. Estou aqui com mais duas fantásticas mulheres para falarmos um pouquinho sobre sexualidade. Como vai a sua sexualidade? Deixa elas se apresentarem. Primeiro. Olá, eu sou a Patrícia Varanda, eu sou ginecologista, terapeuta sexual e educadora sexual. Olá pessoal, Carol Nakano, sou médica ginecologista, também sexóloga, e estamos aqui para dividir a nossa intimidade e a de vocês também, né, nesse espaço. Então, o que é esse espaço, né? Como é que surgiu a ideia do Papo Íntimo? O Papo Íntimo surgiu, né, de um encontro num congresso de sexualidade, um congresso mundial de sexualidade em Lisboa, e a gente começou a falar sobre como é que a sexualidade era vista e como é que a gente era abordado geralmente no nosso dia a dia em relação à sexualidade, né, meninas? E daí a gente teve a ideia de fazer um espaço de troca para a gente conseguir compartilhar com vocês não só as intimidades, mas os temas em relação à sexualidade. Então é um papo íntimo e informal. Sejam muito bem-vindos! E a ideia também é porque cada uma de nós sempre falou de sexualidade, né, para públicos pequenos, ou dentro dos consultórios, ou em pequenas palestras. E a ideia é usar essa ferramenta da mídia para abranger um número muito maior de pessoas. Exatamente, e trazer um papo que a gente conversa na informalidade, no nosso contexto de trabalho, ou às vezes entre amigos, e justamente discutir coisas que são corriqueiras nossas, da nossa sexualidade, que a gente vai discutir aqui, que a sexualidade está em todos os lugares, e justamente para poder sentir de cada um de vocês e nós mesmos, para trazer e aflorar o que cada um aí tem de dificuldade, ou de dúvida, ou de ideia para nós mesmos. Vai ser muito bacana. Porque a gente nota, né, que no nosso dia a dia a demanda existe, né? As pessoas carecem de informação sobre a questão sexual. Ainda é muito velado. Então é trazer um espaço que a gente consiga falar com naturalidade, porque a sexualidade é algo natural, né? Viemos dela, né? De troca, exatamente. Viemos né? dela. Somos seres sexuais. Né? Então, assim, pra gente, o que a gente elegeu como primeiro tema, né? Como a gente vai falar de sexualidade, nada melhor que começar por ela, né? Com a definição, o que é sexualidade? Meninas, vamos lá. O que é sexualidade para vocês? Eu sou ginecologista. Duas mulheres ginecologistas, né? Sexólogas. Para o médico, a sexualidade está muito voltada à questão da saúde ou doença, né? Então, quando a gente pergunta como vai a sua sexualidade no consultório, a maioria das pessoas entende que essa pergunta vindo de um médico quer dizer, você tem algum problema com a sua saúde sexual? E já remete a doença sexualmente transmissível. Geralmente alguma coisa com seu órgão genital, né? Isso, com seu órgão genital. É mais ou menos isso. E na verdade as pessoas acham que a sexualidade ela está só relacionada ao corpo e corpo genital. Isso, né? E a sexualidade transcende isso tudo. Sexualidade é a forma como você se relaciona com você mesmo e com o outro. Exatamente. E é isso que as meninas acabaram de comentar. A sexualidade envolve uma série de conceitos, né, que vão desde conceitos antropológicos, conceitos físicos, conceitos sociais, contextos políticos e o do indivíduo mesmo. E eu acho que a gente tem que estar diante de alguém para falar sobre sexualidade e tirar o contexto preconceituoso, né? Eu acho que é uma das nossas principais funções, tirar o preconceito. Nós todas aqui já fomos abordadas exatamente por sermos profissionais da área de sexualidade e perguntarem pra gente que se o nosso livro de cabeceira é o Kama Sutra. Exatamente. Não, é aquela brincadeirinha básica. Você é sexóloga? Sei. Parece que a gente é super safada. Exatamente. E além Até disso, poderíamos,
Pode ser, pode ser que não, sim, sexo, mas né? fica aí a dúvida. Só Mas pra que... ser safado não precisa ser sexólogo. Exatamente. E a brincadeirinha de si, e aí, como é que era a aula prática? Aula prática. Gostaria muito de estar na aula prática sua para ver como que é que funcionam as coisas. As fantasias que as pessoas fazem. Exatamente. Fantasias sexuais, um tema que nós vamos discutir aí com certeza. No futuro, né? No futuro próximo. Então, assim, o que eu gostaria de deixar aqui claro, né, é que sexualidade ela é muito mais do que a prática sexual. Isso. Ela é muito mais do que a questão do ato sexual, né? E a questão do sexo, né? Sexualidade é intimidade, sexualidade é toque, sexualidade é o amar a si mesmo, tem a ver com a questão da autoestima, da inter-relação, dos relacionamentos, assim, das trocas com as suas parcerias, com a questão da orientação sexual, né? Homo, heteroafetiva, pluriafetiva, enfim. A questão da identidade também de gênero. Então, a sexualidade é um mundo, ela é ampla e ilimitada. E foge só do conceito de sexo, são coisas distintas, né? A gente não está falando, o sexo em si, pra gente, é o gênero, né? Quer dizer, masculino e feminino. Masculino e feminino. Quando a gente amplia o conceito e vai para a sexualidade, a gente está dentro de um outro contexto imenso. Mas é uma questão também de controle, né? Porque se a gente afunilar e deixar a sexualidade só relacionada ao corpo, é muito mais fácil você controlar a sexualidade do indivíduo, da sociedade como um todo, porque você consegue controlar o corpo. Isso. Exatamente. Então, e esse controle que é o que dá margem para tanto preconceito e para tanta disfunção sexual. Exatamente. Que é outro tema que a gente vai falar. Exatamente. Uma das bases das disfunções é exatamente o controle, a repressão. A repressão. E a repressão pode vir, como eu disse antes, politicamente, antropologicamente, religiosamente. Então, são vários os conceitos que são importantes. Esse tema da sexualidade, ele já ficou claro, né, que abarca 1001 possibilidades, né? E o que a gente pensa em fazer aqui é traçar e debater e compartilhar sobre esses vários nichos, né? E trazer de alguma forma tudo um esclarecimento. Que permeia, né, a sexualidade, que é importante. Vamos falar de orgasmo, vamos falar de desejo feminino é diferente do desejo masculino, orgasmo feminino, orgasmo masculino, tudo isso vai ser discutido de uma forma bem íntima, né? Muito interessante para a gente falar da questão do desejo masculino, do desejo feminino, né? Deixar claro que o ciclo de resposta sexual, né, meninas, masculino e feminino são completamente diferentes, né? Eu acho que vocês querem falar um pouquinho sobre o ciclo de resposta sexual. Então, o ciclo de resposta sexual masculino ele é muito mais linear, né? O da mulher é circular. A mulher é muito mais... Eu divido mais complexo. Não, isso é muito interessante. Até como exemplo do ciclo mesmo da resposta sexual, o quanto que é importante a intimidade, né? Exato. O toque, o olhar, é uma sensibilização diferente, né? O homem é mais visual, isso. então, mas a mulher precisa de outros estímulos para se sentir receptiva para a questão da prática sexual. E isso vai variar muito, né? De cada indivíduo para indivíduo. Às vezes você tem sim homens que precisam do afeto, da intimidade para que a sexualidade se torne de uma maneira, venha de uma maneira mais abrangente, e mulheres mais racionais e visuais e que não precisam tanto do toque ou da tal das preliminares, enfim, é abrangente, né? Sim, mas do ponto de vista fisiológico, a Sim. gente tem uma real diferença, entre os gêneros, né? Isso. Masculino e feminino. Eu atendo muitas mulheres que vêm com essa dúvida de o meu parceiro, ele me vê sem roupa, ele já tem ereção e ele já quer transar. Pra mim não basta isso, né? Ela diz, pra mim não é só ele estar nu e eu vou ter desejo e vou me sentir excitada e tô pronta pro sexo. Exatamente. E aí não estando pronta, você não lubrifica direito. Isso. Você não está apta, você não está receptiva para receber e o você outro. Pode estar diante de uma disfunção sexual relacionada criar à dor. uma disfunção sexual pela inabilidade da parceria e estimular de maneira adequada essa mulher. Isso. Então, eu acho importante as mulheres entenderem o que é o quem trouxe esse modelo, né? A gente ficou por muito tempo achando que a resposta sexual era similar, né? As mulheres tinham o desejo por um parceiro ou por uma parceira,
se excitavam e chegavam ao orgasmo, simples assim. Com a diferença para os homens é que os homens têm um tempo maior, que eles precisam se recuperar depois de uma ejaculação para ter novamente uma ereção e ter um outro coito. As mulheres, elas podem, esse tempo é muito rápido, depois que elas têm o orgasmo, e elas podem ter outro e outro e outro na sequência. Se engajar numa nova prática sexual sem esse período refratário. Período refratário, exatamente. E recentemente, estudos mostraram, de uma canadense, a Rosemary Basson. I love you, Basson sofreu bastante para conseguir colocar o modelo dela, mas foi uma coisa bastante pessoal até, né? Porque ativismo, feminismo, tudo isso hoje acaba permeando a questão da sexualidade, do movimento da sexualidade, e às vezes por preconceito acabam não aceitando os novos modelos. Mas enfim, os estudos mostraram que as mulheres têm uma resposta não linear como se acreditava, e é uma resposta circular. Então, algumas mulheres me perguntam assim, eu acho que estou com um problema, não tenho mais desejo pelo meu companheiro ou por homem nenhum, enfim. E é importante a gente, antes de classificá-la, né, diagnosticar como uma disfunção sexual, que tem um CID, né, que é uma doença, enfim, entender que pode ser fisiológico, ela pode estar passando por uma fase que a gente chama de neutralidade. E isso acontece em várias fases da vida de uma mulher, né? Isso acontece quando ela pode estar num pós-parto, acontece na menopausa, acontece durante a gravidez. Período de grandes mudanças, de estresse, de luto. Ou de longo relacionamento também. Exatamente, né? exatamente. E é importante ela saber sexual, né? que pode ser uma fase e que isso é reversível. Né? Se persistir por mais de 6 meses esse desinteresse sexual ou a falta de resposta aos estímulos do parceiro ou da parceira, aí sim ela pode pensar em procurar um profissional especializado em sexualidade. Isso. E investigar o que está de alguma forma limitando esse incomodando, desejo. Incomodando, limitando, né? E tendo um sofrimento por isso, porque vai ter essa busca, né? Exatamente. Né? O pontual, acho que é identificar se existe ou não esse sofrimento. Isso, né? Por isso a grande importância da escuta para essa mulher, né? Da escuta e de investigar antes de categorizá-la, né? De enquadrá-la numa patologia, escutá-la para entender o que essa mulher está passando, né? Como é que está a relação dela, a história de vida dela, né? Esse desejo, ele é ausente mesmo ou ele tem relação só com a questão da parceria? Porque pode ser, né, que eu não tenha mais desejo por aquele determinado parceiro ou parceira, né? E não necessariamente eu deixo de ter o desejo. Então é importante a gente entender como é que aquela mulher está se sentindo em relação àquela qual é a aptidão que ela está dando, ou qual é a importância que ela está dando para a sexualidade, ou para a atividade sexual, ou para o relacionamento, para exatamente poder ter prazer, ou estar reconhecendo que não está tendo nem a iniciativa para a relação. E se existe também, toda a questão assim, como é que essa mulher foi educada sexualmente, né? Isso, não sei, que tipo de religião, o que ela acredita, o que ela entende por sexualidade, o que ela entende por sexo, o que ela se permite, se ela se permite desejar, se ela se permite sentir prazer. Então tudo isso está relacionado com a questão do desejo, né? Eu acho que, até fazendo um gancho com o que a Paty falou, quando você pega uma paciente que chega assumindo para você, trazendo essa queixa normalmente tem mais de 6 meses mesmo, né? Normalmente ela vem exatamente com esse sofrimento, né? E aí persistente, ela relata isso, meu marido tira a roupa, ele já possui uma ereção e eu estou inábil para ter relação sexual. Porque imagina também, né, gente, não é o cara nem o Brad Pitt, né? Chegou, vamos embora! funciona. E o negócio não funciona, isso, né? assim. Não é interruptor, liga e desliga, não tem como. Aliás, a gente costuma até brincar, né? O homem é um forno elétrico, nós somos um forno a lenha. Que depois que aquece, meu amigo, aí tem que dar conta. Você consegue. Pois é. E aí, só para concluir, essa paciente, durante esse dia, ela foi estimulada do ponto de vista de autoestima, né? Meu amor, né? Saiu para cultivar esse relacionamento, né? Ou simplesmente
apagou a luz, os dois tiram a roupa. Realmente, Exatamente. precisamos rever a forma de relacionamento, de educação sexual, que a gente sabe, né? A forma do estímulo, como que essa mulher está sendo estimulada durante aí, não só a relação, né? Mas durante o seu desenvolvimento mesmo sexual. O que ela entende, né? Primeiro, o que dá prazer para essa mulher? Isso, né? No geral, o parceiro sabe o que dá prazer para vocês? Por exemplo, vocês aí que estão nos assistindo. Vocês já se perguntaram, você tem consciência se seu parceiro sabe o que você gosta? Ou você sabe, você mesma sabe o que você gosta em termos de sexuais, de prazer, de estímulo? De consciência corporal, né? De consciência, o que te excita? O que te excita, exato. Tem muita coisa, né? Se a gente for pensar, tem muita coisa. Exatamente. Esse movimento primeiro parte da gente, né? De identificar, individual, de conhecer, eu acho que o nosso corpo, por isso também a grande importância da educação sexual. Exatamente. Eu acho, da educação sexual, porque como essas mulheres aprenderam sobre a sua sexualidade. E sobre o seu corpo também, sobre né? o seu corpo, sobre as sensações que despertam nesse corpo, né? A gente vê, assim, que em determinadas culturas, as meninas são estimuladas a conhecer seu próprio corpo, mas na grande maioria... Não. Existe uma privação, né? Exatamente. Desse conhecimento. É um incentivo muito grande para o homem, né? Iniciar sua atividade sexual na adolescência e, ao contrário, uma repressão muito grande para a mulher iniciar a atividade sexual. Então, imagina. A mulher pode dar certo, né? É uma mulher que vai chegar... É incongruente. Enquanto um é estimulado, o outro é castrador. Exatamente, é castrador. Né? E eu acho interessante também colocar que a sexualidade, ela vem sendo estudada e vem sendo tentada, tem se tentado colocar isso na mídia, nas redes sociais, enfim, ou em livros, em estudos, há muito tempo. Né? Mulheres tentaram fazer isso, mas tiveram uma dificuldade muito grande em função da época em que viveram, da religião que estavam, né? Do trabalho em que faziam, né? Às vezes não poderiam editar um livro por conta da censura e de ser mulher. Então, eu acho que é muito legal poder ter esse espaço exatamente para isso, um espaço, além de tudo, libertador. Porque apesar de, lógico, hoje a gente se falar muito mais né, sobre a sexualidade, ainda existem muitos tabus, está sendo muito falado, né? Mas... Eu fico pensando o que Freud pensaria se ele estivesse vivendo nos tempos de hoje e vendo a estreia do Papo Íntimo. Uma ferramenta, né, como essa, que a gente não tem controle de quantas pessoas... Da amplitude, exatamente, para quantas pessoas vai chegar essa mensagem, né? E a gente não tem, assim, hoje você pode ter internet, celular, um computador, um notebook, pronto. Você tem acesso às informações. Antigamente, quem teria acesso a isso? Só os letrados, né? As pessoas que soubessem ler e escrever, porque estariam nos livros com pouquíssimas edições. Né? Isso é legal também, do acesso à informação. Hoje o acesso à informação está muito amplo. Mas além, acho que do acesso à informação, porque às vezes você recebe a informação, mas você não sabe o que vai fazer com ela. Então eu acho que assim, a ideia é que aqui, num papo descontraído, a gente possa te ajudar a chegar lá, no como lidar com o seu prazer, no como lidar com a sua sexualidade. Sem exposição, né? Porque eu vejo que muitas pessoas que... ao olharem para a sua própria sexualidade ou para a sua performance, para o seu comportamento sexual e a acreditarem que tem alguma coisa de errado acontecendo, passam por um primeiro momento de constrangimento para procurar um profissional e falar sobre isso. Então, assim, esse espaço do Papo Íntimo falando sobre sexualidade também é para você, que acha que tem alguma coisa de diferente no exercício da sua sexualidade, sempre ouve ou está vendo agora, você não precisa se expor. Talvez esse espaço traga bastante informação para que você se sinta mais confortável, para que você procure ajuda. Exatamente. E saiba quem procurar. Exato. Acho que essa é uma oportunidade de a gente estar trazendo conteúdo, né? Abertura, né? Acho que é conteúdo com abertura, né? Nessa intimidade mesmo, nessa proximidade. Uma linguagem mais fácil. Exatamente. Uma linguagem fácil.
né? Baseado em coisas importantes que a gente, obviamente, lê, estuda, vai a congresso, né? Mas tirar aquele foco também do acadêmico, né? Isso, é um bate-papo mesmo, gostoso, um carinho, né? É lidar com a sexualidade de vocês e de quem mais porventura chegar aqui para dividir esse espaço conosco, mas com carinho, com afago, com acolhimento. É acolher o sofrimento, acolher as dúvidas, né? E é isso, é um espaço para a gente compartilhar não só informação, mas nosso amor também, né? E a gente aprende também muito com certeza, vocês, né? Sem dúvida. Porque vão vir dúvidas que nós vamos ter que ir atrás, né? Vamos ter que buscar informação e trazer uma informação bacana. E vocês, meninas, como é para vocês lidar assim com a sexualidade? Profissionalmente? E pessoalmente? A gente tá íntimo. Eu vou te falar, Lu, que é o seguinte, quando eu fui atrás da formação em sexualidade, foi exatamente uma demanda muito grande no consultório. Mas é óbvio que quando a gente se forma em sexualidade, a gente também vai atrás de uma demanda pessoal, sempre, né? Porque a gente tem dúvidas pessoais, né? E a ninguém demanda fica imune, né? Ninguém fica imune. Isso é como se fosse um vírus que te pega e você começa a estudar e você vai atrás e conhece pessoas sensacionais que discutem assuntos importantes, né? E eu acho que é isso. E é muito legal você ter acesso às essas informações e querer transmitir isso. Falou, não é possível que ainda tem gente que pense que tamanho de pênis faz diferença, que a mulher não é capaz de ejacular, que, enfim, uma série de coisas que a gente vai discutir aqui e que são importantes e chegam direto pra gente no consultório. Uma demanda muito grande, né? Aliás, e principalmente para vocês duas, que são médicas, né? Então, acho que essa demanda chega primeiro exatamente no profissional na área, né? Que lida com a área genital, ou urologista ou ginecologista, né? Exato. É muito, e é mesmo. Né? E acho que é isso que trouxe, que me levou, que me motivou, né? E obviamente que depois a gente ganha o mundo, né? É um mundo maravilhoso. Cheio de possibilidades. Amplo e limitado. Muito legal. E você, Paty, como é que foi, como é que chegou essa... Bom, eu estudei a vida toda no colégio de freiras, no colégio católico, de freiras católicas. Obviamente não havia educação sexual, essa disciplina no meu colégio, não se falava havia nem sobre isso, sexual, né? Assim, a menstruação já era um enorme problema para as meninas e a gente tentava esconder amarrando agasalho na cintura. E era tão curioso porque, assim, justamente essa atitude era a que mais expunha. E todo mundo sabia que o agasalho amarrado na cintura era o período menstrual, né? Todo o resto do mês não amarrava o agasalho. Mas a gente achava que dessa maneira a gente estava sendo camuflada entre as outras que não estavam menstruadas, enfim. Então, isso já era um grande problema. Mas ter a oportunidade de fazer uma especialização depois da formação acadêmica em medicina, em sexualidade, foi justamente para lidar mais com a sexualidade da minha clientela do que com a minha própria sexualidade, mas sem dúvida alguma a gente não consegue dissociar. Então muitos mitos e tabus que eu também acreditava, a partir da minha formação, da minha especialização, eu consegui desconstruir, né? E claro que fui uma pessoa muito mais feliz depois disso, mas eu sou uma privilegiada, né? Exatamente. Eu, como você, também estudei em colégio de freira, mas eu sempre tive muita curiosidade. Aliás, além de estudar em colégio de freira, eu vim de uma família extremamente conservadora e que falar de sexo era algo... na verdade, eu acho que nunca falaram de sexo comigo, mas eu sempre fui muito curiosa e sempre fui atrás, eu buscava, eu ia ler coisas e a sexualidade sempre me fascinou desde muito nova, tanto que eu busquei a psicologia já sabendo que eu iria trabalhar com a sexualidade. Na verdade, a psicologia para mim foi um meio de me levar até a questão da terapia sexual, da sexualidade em si.
porque eu sempre quis isso, eu sempre quis desconstruir essa coisa desses tabus mesmo, dessas crenças, né, limitantes, né, repressoras. Eu sempre fui meio ovelha negra. Eu sempre, por quê? Eu sempre questionei isso, mas por que é tão, sei lá, pecaminoso ou tão errado, proibido, ou tão proibido você lidar com o seu prazer? O que há de mal nisso? Eu nunca vi nada de mal com a questão do prazer da sexualidade, então eu fui buscar ferramentas, né, através da formação para a gente poder, de alguma forma, conhecer, né, e minimizar essas crenças limitantes e possibilitar, né, permitir essa mulherada, e não só a mulherada, os meninos também, a começar a entender a sexualidade de uma maneira muito mais leve, né, e receptiva. Mas você sabe que vocês comentando a respeito de formação de infantil, de criança, né, eu tenho uma formação também tradicional, acho que todos nós temos, né, mas na escola, eu me lembro da 7ª série, eu não vou esquecer da minha 7ª série, a professora Cristina, beijo pra ela, que dava uma aula de ciências maravilhosa. Eu acho que um dos motivos pelos quais eu escolhi a medicina foi porque ela foi uma excelente professora, né? E ela justamente deu uma aula de sexualidade, não falando de doença sexualmente transmissível. Fantástico. Ela fala, então essa pessoa é uma pessoa que você traz na sua memória, você fala, nossa, que legal. E aí eu depois, toda vez questionando pacientes ou amigos, ou numa roda assim mesmo que a gente agora está se perguntando, né, como que foi esse conhecimento, quase ninguém tem educação sexual. Exatamente. Ninguém tem educação sexual. A educação sexual nas escolas se limita à reprodução. A reprodução. Né? A parte biológica. Ou doenças sexualmente transmissíveis para evitar a gravidez não desejada. Isso, aparelho reprodutor. Evitar a gravidez não desejada. É só desconstruir a cegonha. E se puder, passa rápido. Passa bem rápido. Passa rápido. Vamos para o aparelho digestivo. Exatamente. Alguma dúvida, não vamos para o aparelho digestivo. Porque silêncio, ninguém comenta, ninguém fala nada. Então a Cris teve um papel super importante nisso. Agradeço demais. O que é muito curioso, né? Porque nascemos seres sexuais, né? Exato. Freud, grande Freud, que trouxe, né, a evidência da sexualidade infantil, né? Então nós nascemos, né? Sim. Nascemos de um ato sexual, nascemos através somos de uma vagina. Da sexualidade, né? Eu sou dos anos 70, né? Eu lembro que tinha um livrinho com uns desenhinhos bem padrão anos 70. Quando meu pai trouxe para casa esse livrinho, eu e meu irmão temos uma diferença muito pequena de idade, e aí ele trouxe e falou, hoje eu vou responder as perguntas de vocês. E o título do livrinho era de onde vêm os bebês? E aí lá tinha o desenho do corpinho masculino, feminino, a cópula. E aí eu achei curioso, porque assim, né, o pai trazer para o filho ler, e foi assim, o primeiro contato que eu tive com essa questão da sexualidade foi em casa, não foi na escola. Na minha escola não se falava nada disso. Eu acho que essa foi uma das razões que eu escolhi também fazer educação sexual. Né? E trabalhei muito tempo com adolescentes em rede pública das escolas para a formação de multiplicadores. Eles eram agentes voluntários e eles falavam para eles mesmos, né? Porque a gente vê que nesse mundo do adolescente eles precisam se identificar. Então a educação aos pares é a que mais funciona. Então a gente formava os agentes voluntários e eles mesmos faziam as reuniões com os próprios adolescentes, né? Então e isso é muito legal. Ouvir. O que a escola não dava conta, porque a gente também tem que entender, né, que falar sobre sexualidade nem sempre é tão fácil. Seja para um professor, seja para um médico. E falar de sexualidade não é falar de prática sexual. Não, falar de sexualidade não é estimular os seus alunos a saírem por aí transando. Não é. Né? Muito pelo contrário, Muito uma conscientização do próprio corpo, daquilo que é, as suas escolhas. A vulnerabilidade. Exatamente. E eu acho que é legal você retomar isso, né? Você conseguir enxergar o livrinho, né, de sexualidade. Aonde, né? Porque nem eu acredito assim, a forma de se falar sobre sexualidade hoje, nós temos que evoluir. Porque lá atrás, a gente aprendeu a colocar camisinha como? Na banana. Não dá pra ensinar um adolescente hoje a colocar camisinha na banana. Por que não pega um modelo de pênis pra colocar a camisinha na banana? Na banana. Pra colocar a camisinha
no molde, ensinar. Ó, esse daqui é o pênis, vamos colocar assim. É isso, né? Não basta só a informação, é ensinar o como fazer. Como né? fazer, né? E o como fazer não vai ser na banana, porque eles não vão. Bom, até tem gente que a banana que não tem gosta. nada a ver. Ele até isso, pode né? colocar a camisinha na banana e você não usar a camisinha, né? Porque a banana fica ali do lado. Mas eu botei a camisinha na banana. Hoje não bem dá isso, mais, a nossa linguagem tem que evoluir, né? Hoje em dia a gente está diante de adolescentes que tem um mundo na mão, através do toque, mundo né? digital, Digital, né? exatamente. Então, assim, eles vão ter acesso. Então, é melhor que tenham acesso a uma informação que seja adequada, né? Para que ele saiba usar isso na sua vida, no dia a dia. Essa é uma né? das razões para a gente estar abrindo esse canal. Exatamente. É para todo mundo, Né, é pra para todas as mostrar- idades, né? Exatamente, que a sexualidade não é um perigo, né? Que a sexualidade não é um pecado, que a sexualidade nada mais é do que uma forma, um De expressão. exercício, daquilo que a gente é, né? Exatamente. Amados, queridos, foi um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre a sexualidade e deixo aqui um convite para o nosso próximo encontro, né? No nosso próximo encontro nós vamos falar um pouquinho sobre mitos e tabus relacionados à sexualidade, ao feminino, ao masculino, enfim, é isso. Não Vem com a percam. gente, não percam, não Venham, percam. venham ser felizes. Isso, venham ter prazer conosco. Beijo! Obrigada.